Oi, povo querido, povo amado, a graça e a paz do Senhor Jesus, passando aqui neste momento para deixar uma palavra para você que está aflito, desesperado, sofrendo perseguições. E você diz, eu estou no Senhor, mas eu continuo sendo perseguido. Ou você ainda que não teve um encontro com Deus, mas Deus está te dando essa oportunidade neste momento de você se fortalecer nele, porque Deus, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso... Jesus, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, nos dá direcionamento diante da tempestade. Diante de um mundo tão corrompido, tão desordenado, tão maldoso, tão malicioso, tão destrutivo, nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Aqui, Noé, aqui em Gênesis 6, aqui conta a história de Noé, que Noé, no meio daquela nação corrompida, onde o Senhor disse que ia destruir todos, Noé era o único que se permanecia firme no Senhor, permanecia em obediência. Aqui diz que Noé ele teve 3 filhos e era um homem direito, sempre obedecia a Deus, entre os homens daquele tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Depois você lê a história aqui completa do capítulo 6 e o versículo do 9 ao 22, que vai contar a história, que história linda, do posicionamento de Noé. Diante de um mundo corrompido, diante de uma nação corrompida, diante de uma nação que zomba quem é direito, diante de uma nação que zomba quem anda em retidão. Então, meu querido e minha querida, aqui Deus deixa uma palavra para você, para os nossos corações. Permaneça firme, posicionado, porque foi esse posicionamento de Noé. Aqui mais embaixo no 22 ele diz, Noé fez tudo como o Senhor mandou. Deus mandou Noé construir uma arca, onde não havia mar, não havia rios, nem chovia naquele tempo. E Deus mandou Noé fazer uma arca, porque Deus diz, eu vou destruir este mundo e todos aqueles. Mas Noé, ele fez tudo como o Senhor mandou, mesmo ainda dizendo assim, meu Deus, nem o mar que tem. E todos que viam zombava de Noé, e Noé pregando, Jesus está voltando, Jesus vai destruir essa terra. E o povo zombando, mas Noé permaneceu firme, posicionado, e isso trouxe salvação para a vida de Noé, salvação para os filhos e para as noras. Deus disse, construa uma arca. Quando tudo estava pronto, começou o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. E Deus, quando começou o dilúvio, o Senhor disse, Noé, entra você e sua família para a arca. Então, para você ver, meu querido, minha querida, como vale a pena você se manter firme nos pés do Senhor, acreditando, orando pela sua família, guerreando, buscando o Senhor, se permanecer em obediência, fazendo tudo quanto Ele manda. É maravilhoso, mesmo em meio a uma destruição, mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo, como Noé viveu. Mas Noé se fortaleceu no Senhor e fez tudo como o Senhor mandou. Então, meu querido e minha querida, esse nos traz um revelamento tão grande, uma revelação tão grande para os nossos corações, de como vale a pena a gente se manter posicionado, como vale a pena a gente consagrar nossa casa ao Senhor, como vale a pena a gente orar pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa marido, esposa, você que está aí ouvindo esta palavra, como vale a pena, mesmo que você seja atacada, zombada, porque Noé foi zombado, criticado. Eu creio que deve ter chamado ele de louco, construindo uma arca, onde lugar que nem chove, nem tem mar, zombaria e o povo vivendo como quer. Como está hoje, meu querido e minha querida? O povo faz o que quer, faz o que a carne deseja, vive uma vida desregrada, desordenada, lares destruídos, vidas destruídas, mas não querem viver uma vida de renúncia. Mas Noé aqui, ele decidiu. E eu e você precisamos decidir isso, porque vale a pena. Noé aqui salvou toda a família dele, porque Noé se posicionou.
Porque Noé, aqui não está nem falando que foi a mulher de Noé, que foi os filhos de Noé. Está falando aqui que foi Noé que se posicionou em ficar firme e fiel ao Senhor. E o Senhor protegeu, guardou toda a casa dele diante daquele dilúvio. O Senhor mandou ele entrar na arca e fechou a porta por fora. Imagina o tormento que estava lá fora, hein, meu querido e minha querida? E Jesus está voltando e vai acontecer não como dilúvio, mas de forma diferente, mas vai vir a destruição. Vai vir a destruição, Jesus está voltando. E você e sua casa vai estar dentro desta arca para morar nas regiões celestiais, se livrar da destruição. Porque o mundo que nós vivemos hoje, meu querido e minha querida, precisamos estar posicionado, alinhado, mergulhado no Senhor, dando ouvido à voz do Senhor, se posicionando em oração, em obediência, em clamor. Ainda que você não veja, ainda que tudo que você olha está dando errado, ainda que você olhe o mundo corrompido, ainda você olha pessoas zombando de você, da própria família, porque você vive uma vida de renúncia, porque você busca a Deus, então por isso que você aí é caluniado, julgado, criticado, mas permaneça firme, como não é, porque vale a pena. No final, todos verão quem serve a Deus e quem não serve. Aqui viram uma família posicionada no Senhor, o que foi que o Senhor fez? Salvou todos eles. Mas aqueles que não deram ouvido, que viveram a vida como queriam, foram destruídos, minha querida e meu querido. Então Deus nos chama para um alinhamento, para um posicionamento. E isso enche meu coração de alegria. Todo o preço que pagamos para viver uma vida de santidade vale a pena, porque todos à sua volta é beneficiado, toda a sua volta, a bênção do Senhor acompanha, é atingida, há livramento, há salvação sobre os seus. Mas você, meu querido e minha querida, precisa se posicionar e acreditar que o Senhor é Deus que pode. E no meio de tanta destruição, Deus vai livrar sua casa, sua família, seus filhos. Porque você é um homem ou uma mulher posicionada no Senhor e ouve a voz do Senhor e obedece. Que Deus fale o seu coração, meu querido e minha querida, porque vale a pena viver uma vida de obediência, vale a pena viver uma vida de renúncia, porque aqui todos viram a milagre, a vitória de Noé. E todos vão ver a sua vitória. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus traga um despertar, um alinhamento, que Deus te sustente, que Deus proteja a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria para cada desafio, que o Senhor te revista de unção, de poder, de coragem para enfrentar tudo que você precisa enfrentar, meu querido e minha querida. Que a unção e o poder do Espírito Santo seja na sua vida, em nome de Jesus.